Olá, muito boa noite. Mais uma vez aqui na nossa querida Rede Brasil de televisão com o nosso programa Fecha Aspas. Esse momento em que a gente faz uma reflexão sobre aqueles temas comportamentais, o que aflige o nosso dia a dia. E é importante isso, né? Ainda mais agora que você teve o nosso Jornal da Rede Brasil, você assistiu 1 hora de notícias nacionais, internacionais, notícias do cotidiano, esportes. E agora nós vamos refletir sobre algo importante, mas refletir, não é só notícia. E essa importância é sobre viver. O viver que está pesando no bolso e na cabeça. Quando isso acontece, a pessoa fica meio zonza, né? Quando pesa no bolso e pesa na cabeça, a pessoa fica pensando, como é que eu vou acertar a minha conta no final do mês? Aí não dá, né? Ela vai no supermercado, por exemplo, você está acostumado a fazer compra, aí você sabe, poxa, eu vou gastar aqui essa semana, 2 pessoas, vou gastar aqui uns R$400, vamos supor, tá? Vamos colocar esse número. Aí você vai no mercado, naquela semana, já dá 430. Aí você fala, 430? Aí você vai ver a conta da água. Subiu mais a água. Uau! Mas a água não era para diminuir, não foi isso que foi dito. Vai privatizar, por exemplo, aqui em São Paulo, vai privatizar a Sabesp e a conta da água vai diminuir. Isso aí é outro engano. Privatizou, mas a conta de água aqui em São Paulo disparou. Os fóruns regionais estão cheios de processos de contas de água de pessoas comuns que vieram assim, R$2.000, R$1.500 uma conta de água. Absurdo, né? Isso é um absurdo. Aí você fala, mas é só aí. Não. Aí você fala, e a conta de luz? Conta de luz. E a gente fica torcendo para não ter nenhuma tempestade. Porque quando tem tempestade, além de você pagar a conta alta, você ainda fica sem luz. Essa é a situação que nós vivemos. Aí pesa no teu bolso, você fica, poxa, eu estou ganhando X, ganho X, mas eu não estou conseguindo pagar as minhas contas. Aí essa dor que é no bolso, ela começa a subir para a sua cabeça. Né? E haja aspirina, né? Haja aspirina. Bota a arte aí, que nós vamos comentar esse assunto melhor. Olha como é que no Brasil o custo do dinheiro ele está ficando curto. Veja bem que 78,9% das famílias encerraram 2025 endividadas. Isso é verdade, encerraram endividadas. E olha lá, 84% dos brasileiros já tiveram a saúde mental afetada por falta de dinheiro. Olha o percentual, hein? 84% dos brasileiros tiveram a saúde mental afetada por falta de dinheiro. Agora, volta aqui para mim. Isso é grave ou não é? Tudo bem, você não quer trabalhar apenas para sobreviver. Você não quer trabalhar apenas para pagar a conta do supermercado, pagar aquelas despesas fixas e ficar sem dinheiro logo. Você quer trabalhar porque você quer ter uma economiazinha, você quer comprar suas coisinhas. E para isso, essa alta no custo de vida no Brasil está afetando a parte mental do brasileiro. O brasileiro está se sentindo estressado, vai trabalhar estressado, muitas vezes no trabalho ele não consegue render, se irrita com muita facilidade, já vem com esse problema de casa, não que ele seja culpado, ele está sendo vítima dessa pressão, desse sistema que causa
esse alto custo de vida. Ele chega no trabalho, o superior dele, o chefe dele vai falar alguma coisa, ele já se irrita, já explode. Né? Por quê? Por causa dessa tensão. 84% dos brasileiros estão sofrendo essa tensão. Isso é muito grave. Então, o que a gente tem que fazer? É uma questão, mais uma vez, o governo ele não pode simplesmente tabelar os preços. Quem viveu isso nos anos 80 sabe o que eu estou falando. Lembra aquela época lá do Sarney? Acho que a garotada hoje não vai lembrar dessa época. Mas lá, no final dos anos 80, existia o tal do xerife do Sarney. O preço não podia aumentar. Olha, se você vê o preço aumentado do leite, do pão, o preço da carne, você é um fiscal do Sarney, você denuncia esse supermercado. 1984, sabe o que acontecia? A economia começou a fazer assim, ó, entrou em recessão. Sabe por quê? Como é que você vai produzir? Como é que o empresário ele vai sentir estimulado a produzir se ele tem que pagar salários? E aí entra algo mais importante do que isso, hein? Os impostos para você contratar uma pessoa na carteira hoje. Já viu o percentual que fica para o governo? E como eu disse no programa anterior, nem sempre para causas nobres. Porque financiar partido político, bilhões para partidos políticos em época de eleição, é tirar a dignidade do povo brasileiro. Meu amigo, você quer ter seu partido político, quer se candidatar, financia a si próprio, ou reúne um grupo de amigos, empresários, cada um coloca um pouquinho e você faz a sua campanha. Agora, eu não tenho nada com isso. A pessoa que está sofrendo, esses 84%, bota de novo aí, por favor, bota de novo. 84% dos brasileiros já tiveram a saúde mental afetada por falta de dinheiro. Aí eu pergunto, e esses 84%? É para esses que eu estou me dirigindo que não deve ter verba nenhuma para partido político, para eleição. E outra coisa são essas emendas parlamentares. Eu vou bater sempre nisso aqui. Sempre nisso aqui. Deputado, senador, vereador, não tem que pressionar o poder executivo para mandar dinheiro para suas bases. Isso tem que haver um planejamento. Sempre houve o chamado Ministério do Planejamento. Planeja. O Ministério do Planejamento planeja, passa para o Ministério da Economia. E o Ministério da Economia faz o orçamento para onde vão essas verbas. Mas do jeito que está, não há nenhum planejamento. Nós estamos vivendo uma época de desordem. Gastam-se dinheiro assim, ó, a rodo. Rios e rios e rios de dinheiro que não são destinados para o bem da população comum. Esses 84% que estão com problemas mentais, hein? Olha o que eu estou falando, problemas mentais, aqui, ó, psicológicos, porque a conta não está fechando no dia a dia. Briga de família, uma confusão, mulher com o marido, etc., tensão no trabalho, e aí? Aí está tudo bonitinho, aí faz a campanha política, aí aparece todo mundo sorrindo, maravilha, Brasil, aí vem a Copa do Mundo, gol! Mas não está assim não, bota de novo aí, bota de novo a estatística. É ou não é? Olha aí, bota de novo a estatística. 45 milhões de brasileiros convivem com transtorno mental. 45 milhões. Esses são dados, aí ó, do The Lancet. São pesquisas feitas. Sabe que são 45 milhões de pessoas com transtornos mentais? E quando eu digo transtornos mentais, dá uma chamada aqui em mim. Quando eu digo transtornos mentais, eu não estou dizendo aquela pessoa que é louca, sabe, que tem que usar camisa de força
Não, é a pessoa que está depressiva, que não está dormindo bem à noite, que está se fechando no seu próprio mundo, que está se refugiando em algum vício, né? Por isso, alô, então, vamos fazer o tal do Ministério do Planejamento funcionar? E o Ministério do Planejamento vai fazer o planejamento correto e mandar para a economia, e a economia vai passar isso para o Poder Executivo? Ah, mas isso é um sonho. Você está sonhando. Bom, pior aqueles que não sonham, que vivem em pesadelos. Eu prefiro sonhar e dizer aquilo que nós temos aprendido ao longo de décadas. Eu tive meu primeiro registro de jornalista em 1991. Há 36 anos que eu sou jornalista. Então, o mundo mudou? Mudou. A sociedade mudou? Mudou. Mas olha, para encerrar, volta de novo o gráfico aqui. Só esse último dado. 8,7 milhões de pessoas de anos de vida saudável perdidos por ano no país. A cada ano, muito obrigado, pode fechar aí, a cada ano 8,7 milhões de pessoas têm diminuído a expectativa de vida, diminuído a qualidade de vida por causa desses transtornos mentais, por causa do custo de vida cada vez mais alto, que eu repito, não pesa apenas no bolso. Se pesasse apenas no bolso, a gente dava um jeito, mas ele pesa também na cabeça. Isso é um caso gravíssimo, tem que parar para pensar, tem que diminuir isso aí, qualquer coisa, aumenta imposto, vão aumentar imposto. O importante é arrecadar, aumenta imposto. Para onde vai esse dinheiro? Ah, esse dinheiro vai lá para o Ministério da Economia, vai para o Ministério do Planejamento, e aí nós vamos diminuir, distribuir. E assim é feito nas cidades, é feito nos estados. Uma cidade como São Paulo, por exemplo, arrecada milhões e milhões e milhões e centenas de milhões só com IPTU. Só com IPTU. E eu pergunto, será que a gente não tem condição de melhorar esse custo de vida? Tem. E vai ter condição quando os nossos governantes, e aqui não estou dizendo de esquerda, de direita, de centro, nossos governantes tiverem vergonha na cara e entenderem que 87% da população ela está estrangulada financeiramente. E são milhões e milhões de pessoas com transtorno mental. Até para encerrar, vou dar um caso aqui. Há um estudo mostrando que 45 milhões de brasileiros, como eu disse, convivem com algum transtorno mental. E sabe qual é o maior problema desse transtorno mental? São dois, ansiedade e depressão. Sabe aquela ansiedade? Você quer dormir e a sua cabeça fica acelerada, pensando nos problemas, pensando nas coisas, e você não consegue dormir, e você levanta, você fala, puxa, e fica pensando naquele problema, está faltando dinheiro para isso, está faltando o que eu vou fazer amanhã. Essa ansiedade, ela vai levar a algo chamado depressão. E essa depressão vai fazer, que o ser humano tenha um transtorno mental claro. Então, eu faço esse apelo aqui, estamos terminando mais um tema aqui do Fecha Aspas, para você que é um governante, para você que tem um mínimo de decência, que tem responsabilidade no cargo que foi eleito, vamos pensar cada vez mais, olha aqui, pense cada vez mais, que o custo de vida alto não dói apenas no bolso, dói na cabeça. Pensa nisso, tá? Amanhã a gente volta com mais um Fecha Aspas aqui na nossa Rede Brasil de Televisão. Tenha uma boa noite e até amanhã.